dando início a uma nova série intitulada Salmos. Nós estaremos durante as próximas quartas estudando alguns capítulos do livro dos Salmos que tem mensagens inspiradoras e maravilhosas para cada um de nós. E hoje nós queremos dar para vocês uma visão, agora nesse momento geral do livro dos Salmos. Daí. Os Salmos têm a capacidade especial de captar a realidade da experiência humana. O Dr. Samuel Schultz, ele diz que os Salmos expressam a experiência comum da raça humana. Escrito por muitos autores, os vários Salmos expressam as emoções, os sentimentos pessoais, as atitudes, a gratidão e os interesses de pessoas comuns. De forma universal, as pessoas têm se identificado com os salmistas. Em cada experiência, não importa quão profunda a dor, quão grande a frustração ou quão esfuziante a alegria, conseguimos sempre achar salmos que ecoem nosso ser interior, os salmos que Deus usa para nos trazer conforto ou libertação. Muito bem. Daí dá para termos uma visão geral de que, de fato, o livro dos Salmos, apesar de ter sido escrito 1000 anos antes de Cristo, entre 1000 anos a 400 anos antes de Cristo, esse livro ele é altamente pertinente à nossa vida na atualidade. Tem mensagens poderosas de edificação, de conforto e de força nos meios mais diversos que envolvem a nossa existência. Eu entendo que pela graça de Deus nós vamos ser fortalecidos a partir desta quarta-feira, quando estudarmos o livro dos Salmos e suas inspiradoras mensagens para cada um de nós. Eu quero convidá-los neste momento a ficar em pé para a oração inicial. Deus, Tu és o nosso Deus forte. Nós te buscamos ansiosamente. A nossa alma tem sede de Ti. O nosso corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. A Tua presença é para nós muito mais importante do que qualquer coisa nesta vida e neste mundo. Suplicamos, ó Deus, que nos concedas a alegria de contemplar a Tua força e a Tua glória em Teu santuário. Que desfrutemos da Tua presença, que a mesma nos perpasse a segurança que a nossa alma tanto anseia. Que compreendamos, meu Pai, que a Tua graça, o Teu amor, os Teus planos para a nossa vida são muito mais agradáveis do que qualquer coisa que este mundo nos oferece. Que neste lugar, na intimidade do Teu lar, diante do Senhor, tenhamos um encontro com a vida. Que Tu sejas com cada um de nós, a fim de que pelo Teu amor e o Teu poder, nesta noite, sejamos edificados pela palavra e pelo Espírito. E que tenhamos a satisfação de contemplar o Senhor, de bendizer o Teu nome, de louvar ao Senhor e de nos apegar a Ti de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, livro dos Salmos. Nós vamos abordar esse tema de maneira mais prática possível. E nós queremos agora partir com vocês exatamente para o momento da Bíblia. Vamos abrir o compêndio de Deus, Bíblias abertas, por gentileza, no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Queridos, uma das coisas importantes em nossa espiritualidade é a memorização dos textos bíblicos. E eu me lembro quando, há algum tempo atrás, as pessoas memorizavam capítulos inteiros da Bíblia.
E, lamentavelmente, pelo que me consta, este hábito espiritual gradativamente foi perdendo a sua força. Vocês concordam com isso? E a gente precisa memorizar textos bíblicos. E a memorização dos textos bíblicos nos proporciona forças nos momentos de tentações e provações. Jesus memorizava a Bíblia. E seguindo o exemplo do nosso mestre, do amado das nossas almas, a gente também deve memorizar a palavra. Então deixe a sua Bíblia aberta no Salmo de número 63. O primeiro verso, que é esse que nós já colocamos aí na tela, para a gente memorizar, este verso, ele nos fala de uma maneira extraordinária sobre um Deus real, pessoal e poderoso. Como nós vamos memorizar esse texto agora? De forma assim bem simples e objetiva. Nós vamos começar a memorizar exatamente por declarações. A primeira declaração se refere a quem? A Deus. Então aí diz então, Deus, Tu és o meu, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Então vamos repetir comigo, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Quando Davi diz isto, ele está declarando que esse Deus, ele existe, mais do que isto, ele é real e pessoal. Daí a razão de dizer, o meu Deus. Então, ó Deus, Tu és o meu Deus. E tudo que nós precisamos é deixar que esse Deus seja Deus em nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Amém? Muito bem. Então ele diz logo depois, agora para você. Eu o quê? Te busco ansiosamente. A melhor tradução aqui, ao meu ver, seria eu te busco intensamente. Vocês concordam com isso? Intensamente. A palavra nos aconselha a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. E essa ansiedade, na realidade o contexto já perpassa nas entrelinhas, que era a intensidade do desejo do salmista. Então eu te busco o que mesmo? Intensamente, mas na Bíblia está ansiosamente. Então aí ele consegue descrever exatamente a sua situação. Ele diz assim, a minha alma tem sede de quê? De ti. Por que ele fala isso? Porque ele estava no deserto. Então ele pega a situação exterior do deserto e a usa como ilustração da sua situação interior. Aí ele diz, o meu corpo como? O que é que ele diz aí? A minha alma tem sede de ti e o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, porque ele estava no deserto. Ele estava no deserto de Judá. Nós vamos ver que daqui a pouco ele estava em estado de fuga, passando por situação dificílima, preocupação, ansiedade, privação, solidão, medo. Então vamos juntos agora. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e seca. Você então pode agora sozinho recitar isso? Então, por favor, a fixação do que se aprende está na prática. Vocês têm 1 minuto para repetir pelo menos umas 5 vezes. Vamos agora para a memorização. Vamos começar a memorizar a palavra de Deus. E depois eu vou pedir que alguém aqui recite. Pastor, por favor, para de falar para poder me concentrar. Mas memorizemos a palavra de Deus, queridos. Memorização da Bíblia tem poder. Aqueles que estão chegando podem abrir no Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, verso 1. Amém?
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Agora que vocês já memorizaram o texto, e vamos repeti-lo, eu sugiro agora que você converse com a pessoa que está do seu lado, agora de 2 em 2, converse com a pessoa que está do seu lado sobre este texto. Converse sobre ele, sobre Deus, sobre você, sobre a sua busca, sobre como está a sua alma. Se você está passando por algum deserto em sua vida, é hora de vocês agora ficarem em pé, vamos ficar em pé e de 2 em 2, vamos conversar sobre esse texto. Se é um momento para você conversar, esse momento é agora. Tá bom? Vamos ficar em pé de 2 em 2, vamos conversar sobre o Salmo 63, versículo 1. Conversem. O que é que esse verso fala para você? O que ele diz para você? De 2 em 2, por favor. Muito bem. É muito bom ver vocês conversando sobre a palavra de Deus. Amém? Amém, queridos? Então vamos todos juntos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida e sem água. Queridos, por favor, observem aqui. Note. A mensagem de hoje intitula-se Anseio pela presença de quem? De Deus. É o Salmo 63. E a principal mensagem de hoje é exatamente esta aí. Qual é? Buscar a Deus é tudo o que realmente precisamos. Amém? Vamos então agora com esse pensamento, por favor. Vamos ter uma oração e vamos usar esse modelo de oração casa. Casa é um acróstico que se refere a 4 passos da oração. C de confissão, A de adoração, S de súplica e A de agradecimento. Vamos recapitular então. C de A de, nesse momento você adora ao Senhor exaltando características de sua pessoa. O S de quê? De súplica. E o A de agradecimento. Então, por favor, uma oração em 4 passos. Então, vocês podem, nesse momento, durante 1 minuto, fazer essa oração. Do jeito que vocês estão em pé mesmo, feche os seus olhos e já comece se rendendo ao Senhor, confessando suas faltas, seus pecados, seus problemas.
Amém e amém. Muito bem, vamos então agora, nesse instante, para os pedidos de oração de 2 em 2 ou de 3 em 3, somente um pedido, seja bem assim ao ponto, de 2 em 2 ou de 3 em 3, olhe um para o outro e faça o seu pedido de oração, e daqui a pouco teremos um momento de intercessão. O que você deseja que Deus faça em sua vida? Vamos dar uma olhadinha nos grupos de oração. Amém. Amém. Muito bem, vamos então, como estamos com a série Salmos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos e nós vamos cantar exatamente o capítulo 63. Pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 63. Esse cântico aborda os versículos de 1 a 4. Já é uma música bem conhecida e nós queremos cantar juntos com vocês. Enquanto isso, vamos aproveitar e vamos ler a palavra. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Versículos de 1 a 3. Quantos já conhecem a música? A maior parte? Então vamos fazer aqui um lindo coral. Louve ao Senhor de coração e entenda a mensagem que Deus tem para você neste momento.
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Os meus lábios Te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Os meus lábios Te louvam. Contemplo só vocês. Todos. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Os meus lábios Te louvam. Que assim seja, pela Sua graça e o Seu poder. Amém? Amém? Muito bem, queridos. Preciso agora da projeção dos slides. Vocês sabiam que o maior deserto do mundo, ele não é quente? Muito pelo contrário, ele é extremamente frio. O maior deserto do mundo tem 14 milhões de quilômetros quadrados. É exatamente a Antártida. Chega às vezes a quase 90 graus abaixo de zero. O segundo maior deserto do mundo é o Saara, que está ali no norte da África. Tem 9 milhões de quilômetros quadrados. É do tamanho da Europa. Os estudiosos afirmam que 20% do planeta é composto de desertos. Isso te diz alguma coisa? Hoje nós vamos exatamente estudar um salmo que foi escrito no deserto. O Salmo 63. Interessante, queridos, que é um sucesso esse material. Crisóstomo, João Crisóstomo,
Ele nasceu no ano 347 e morreu no ano 407 depois de Cristo. Ele foi arcebispo em Constantinopla, um homem de uma eloquência extraordinária e de uma vida piedosa, impressionante e extremamente influente. João Crisóstomo, ele denunciava os abusos não somente das autoridades políticas, mas também das autoridades eclesiásticas. Esse termo Crisóstomos vem do grego e significa literalmente boca de ouro. É na realidade uma alusão à sua lendária eloquência e à importância e o valor de suas palavras para os seus ouvintes. Afirma-se que João Crisóstomo, ele meditava no Salmo 63 todos os dias. Que coisa impressionante. Eu já fiquei impressionado com o pastor Bulhon ter lido o livro Caminho a Cristo mais de 100 vezes. Agora você imagine você meditar no mesmo salmo todos os dias ao longo da tua vida. Ele interiorizou, internalizou a mensagem desse salmo como nenhuma outra pessoa no planeta. Talvez até muito mais do que o próprio Davi. Nos 150 capítulos, os 150 salmos, Davi é autor de 72 salmos. E eu quero entender que João Crisóstomo deixa para nós um exemplo de foco, de interiorização, de meditação na palavra de Deus. Muitas vezes nos acordamos de manhã, lemos 3 capítulos da Bíblia, lemos a meditação, estudamos a lição da escola sabatina e quando termina a gente sai e não conseguiu reter nada para a nossa vida espiritual. Isso acontece ou não? Então de repente é melhor você focar num verso, interiorizar, memorizar, meditar, praticar, do que de repente fazer toda esta salada espiritual, não é? Então, como nós já dissemos, quando Davi foi perseguido pelo seu filho Absalão, ele então entrou em estado de fuga. A perseguição era uma perseguição mortal. Alguns estudiosos dizem que na realidade os salmos 60, 61 e 62 foram escritos quando Davi estava em estado de fuga em relação a Saul. Queridos, de uma forma ou de outra, ele estava no deserto. Ele saiu da capital de Judá, Jerusalém, deixou o conforto de um palácio, com todas as suas regalias, com todas as suas delícias, com todos os seus confortos. Ele então vai para o deserto com medo de perder a própria vida. E numa situação como essa, se você estivesse num deserto, o chão extremamente quente, uma visão desoladora, o que você mais desejaria? Uma casa? Quantos aqui desejam uma casa própria? Um carro zero? No deserto, o que você mais desejaria? Uma casa, um carro, um computador, água, alimentos, o que você mais desejaria? Quando um copo de água mineral vale mais do que uma casa, mais do que um carro? Sim ou não? Interessante, na realidade surpreendente, atentarmos para o fato de que Davi, ele desejou mais a presença de Deus do que todas estas coisas. Ele desejou mais a presença de Deus do que a própria água e o alimento. Isso não é extraordinário? Sim ou não? Naquela situação difícil de preocupação, de privação, de perseguição, de solidão, de ansiedade, o que ele mais desejou e buscou intensamente foi a presença de Deus. A questão não é apenas desejar a presença de Deus, a questão é você
buscá-lo intensamente. E nós vamos ver que Davi buscava a Deus durante horas a cada dia. E essa busca foi que lhe trouxe paz interior, lhe trouxe esperança no futuro, lhe trouxe vitória. Queridos, quando você está passando por uma situação difícil em sua vida, e todos nós passamos, quando você está sendo perseguido no seu trabalho, alguém aqui já foi perseguido no seu trabalho? Alguém aqui já passou por uma situação em que algumas pessoas estavam tentando puxar o teu tapete, falando mal de você, tentando te prejudicar diante de outras pessoas? Quando você está sendo perseguido dentro da própria casa, quando você está passando por uma provação financeira, quando você está com um problema de saúde, inclusive ontem, nós estávamos numa visita, quando de repente alguém recebeu uma ligação do filho, que estava realmente muito mal, sentindo dores inexplicáveis e insuportáveis. Já era quase meia-noite. O Luciano, juntamente com a Cris, levaram o filho, Luciano Ferraz, de 21 anos, para Santa Casa de Misericórdia, não é isso? E quando deu meio-dia, eles me ligaram e ainda não haviam sido atendidos. E o rapaz lá com muitas dores. Aí ligamos então para a doutora Marília, que imediatamente resolveu tudo. E às 5 horas da tarde, a doutora Marília então fez a cirurgia e tirou o apêndice, que já estava numa situação delicada. E graças a Deus, o rapaz está muito bem. Mas quando nós estamos passando por situações difíceis e não temos para quem ligar, não temos para quem recorrer, o que é que você faz? Quem é Deus para você nesses momentos, quando ninguém é por você? Quem é Deus para você? Queridos, quem era Deus para Davi? Veja, por favor, no capítulo 63, versículo 1, Deus era para Davi um ser real, pessoal, e por isso ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Amém? E Davi termina no deserto descobrindo uma coisa que veremos aqui a pouquinho. Ele descobriu no deserto que Deus tem poder para transformar um deserto num manancial de bênçãos. Para Davi, sua prioridade. Por isso ele disse: eu te busco ansiosamente, intensamente. Esta expressão, buscar, no original hebraico, ela pressupõe madrugada. Então significa que Davi buscava o Senhor de madrugada. Nas entrelinhas a palavra nos perpassa que Deus era a maior prioridade de Davi. Amém? Então quem era Deus para Davi? Deus forte, real, pessoal, sua prioridade e sua fonte de vida, de força. Por isso ele diz então aqui: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida. Queridos, quem é Deus para você? Nos momentos que você está enfrentando de muita dificuldade. Interessante que neste salmo aqui, que é uma oração, você não encontra um só pedido. Você já experimentou fazer uma oração sem pedir nada a Deus? Você já experimentou isso? Fazer uma oração sem pedir nada a Deus. Você não encontra no Salmo 63, que é uma oração, nenhum pedido, ele não pede nada a Deus. Isso acontece geralmente na adoração. Quando você adora ao Senhor na beleza da sua santidade, você não está preocupado em receber nada de Deus, você só está preocupado em se doar para Deus. Porque a adoração, acima de tudo, ela é uma expressão de amor. Agora, o que é que leva uma pessoa a buscar a Deus ansiosamente? Vocês podem me dizer? O que é que leva uma pessoa
a buscar a Deus. O que te leva a buscar a Deus? Quais são os motivos que te levam a buscar a Deus em tua vida? Eu não vi. Aflições, necessidade. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o amor como motivo. Quando você ama a Deus, você tem vontade de estar na presença dEle e aí você o busca. A fé, o conhecimento, a necessidade, a vontade, a gratidão. E às vezes falta vontade, aí entra a perseverança. O hábito de buscar a Deus te leva a buscá-lo. Mas também o medo te leva a buscar a Deus. Sim ou não? Então nós temos os mais variados motivos para buscar intensamente, ansiosamente ao Senhor. E mesmo quando as motivações estão equivocadas, Deus então se faz misericórdia e muda as nossas motivações pela revelação do seu ser. Amém? Agora, quais são os resultados de buscar a Deus ansiosamente? De acordo com o Salmo 63. Quais são os resultados? Primeiro resultado que Davi nos mostra, queridos, encontra-se no versículo 5. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma. Qual é o primeiro resultado de buscar a Deus? Satisfação. A expressão aqui é fartura espiritual. Então, quando você busca a Deus intensamente, ansiosamente, você sente satisfação espiritual que supera as satisfações materiais. Muitas pessoas estão buscando prosperidade material, quando deveriam buscar em primeira instância prosperidade espiritual, que nos dá inteligência para administrar os bens materiais. Vocês concordam com isso? Por isso Jesus sugeriu em Mateus 6,33, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, queridos, por favor, não deixe de buscar a Deus enquanto você não sentir satisfação espiritual. Segundo resultado de buscar a Deus intensamente, segurança. Veja o que ele nos diz aqui, por exemplo, no versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Essa expressão aqui que Davi usou, a sombra das tuas asas, ela foi extraída do Salmo 91. O Salmo 91 foi escrito 500 anos antes de Davi por Moisés. Moisés escreveu os Salmos de números 90 e 91. E provavelmente Moisés escreveu o Salmo 91 no deserto. Uma vez que de fato ele seja o autor dos dois Salmos, 90 e 91, todas as citações que Jesus usou no deserto, quando ele foi tentado, foram extraídas dos Salmos 90 e 91. Então Moisés escreveu esses dois Salmos no deserto. Davi meditou nesses Salmos no deserto. E Jesus, em Mateus capítulo 4, extrai todas as suas declarações de vitória sobre o maligno dos Salmos 90 e 91, escritos por Moisés. A palavra tem ou não tem poder? E aqui nós vemos exatamente, queridos, a segurança que a palavra de Deus nos proporciona quando exercemos fé. Não dá para ter paz interior sem insegurança. Quando você está preocupado, e a preocupação não deixa de ser uma expressão de medo, de insegurança, você precisa como nunca desta fé na palavra de Deus. E Davi exerceu essa fé na palavra do Senhor. Então qual é o primeiro resultado? Satisfação. Segundo resultado, segurança. Terceiro resultado de buscar a Deus intensamente. Você vê aqui no versículo 7, por favor. Auxílio, porque tu me tens sido auxílio. Quando você vê que Deus está te auxiliando e te ajudando na resolução de problemas. Mais do que isso, nós verificamos no versículo 8, amparo, é outro resultado. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara.
quando você vê um amparo do Senhor em tua vida, em tua família, em teus negócios. Quinto e último resultado de buscar a Deus ansiosamente. Versículo 11. O rei, porém, se alegra em Deus. Alegria. Então, por favor, quais são os 5 resultados de buscar a Deus intensamente? Satisfação, segurança, auxílio, amparo e alegria. Como alguém poderia sentir alegria na situação em que Davi se encontrava? Sozinho, em estado de fuga, sendo injustamente perseguido, num deserto, sofrendo privações. Queridos, a palavra assim mais uma vez nos assegura de que a alegria que vem do Senhor, ela não depende das circunstâncias que envolvem a minha vida. Se eu buscar intensamente a Deus, se eu investir horas na minha conexão com Deus, eu sentirei satisfação, segurança, auxílio, amparo e alegria. Está escrito aqui na palavra de Deus. No Salmo 63, é o que a palavra está dizendo, amados. E se isso não está acontecendo em tua vida, é porque você não está buscando ansiosamente ao Senhor. Como podemos nós buscar ansiosamente ao Senhor? Ele nos dá aqui alguns passos para nós buscarmos ansiosamente ao Senhor. Vejamos o primeiro, versículo 2. Vamos ver aqui, por favor. Eu quero, inclusive, ver com vocês o Salmo 84, verso 6, que eu prometi. O texto diz que Deus pode transformar um deserto num manancial de quê? De bênçãos. E quando nós vivenciamos essa transformação realizada pela intervenção divina, é uma experiência extremamente marcante, quando você vê a mão de Deus atuando em teu favor e te socorrendo, quando você encontra-se em estado de SOS, onde somente Ele pode salvar a tua alma. E Deus então transforma o teu deserto em um manancial de bênçãos. Salmo 84, versículo 6. Sublinhe esse texto na sua Bíblia. Amém? E agora, queridos, nós vamos ver o seguinte: como devemos buscar a Deus? Primeiro, de acordo com o versículo 2, eu te contemplo no santuário. Nós buscamos a Deus através da contemplação. A contemplação te leva a fazer uma comparação entre Deus e a tua pessoa. Na contemplação, você mantém o foco em Deus e você se compara com Ele. E a contemplação te leva a se render ao Senhor e te leva à adoração. E quando você adora ao Senhor na beleza da sua santidade, você então tem uma visão gloriosa da sua pessoa. E ele diz aqui: eu te contemplo no teu santuário. Para ver o quê? Para ver o quê, queridos? A tua força e a tua glória. Aqui Davi estava se referindo nessa ocasião. Note, o poder tem a ver com o que Deus faz, e a glória tem a ver com o caráter de Deus. Então, e aqui ele está se referindo ao santuário. Existia no santuário exatamente o Shekinah. O Shekinah era um fogo milagroso que evidenciava a presença de Deus e ficava em cima do propiciatório. Então, Davi nunca entrou no Santo dos Santos, no Santíssimo, ele nunca entrou, mas ele tinha conhecimento pela revelação da presença de Deus no Santíssimo. Por isso ele usa aqui a expressão santuário. Interessante que havia ali os dois querubins. Ali no Santíssimo, Deus revelava a sua vontade. E uma luz incidia sobre o anjo que estava do lado direito, quando havia aprovação e aceitação por parte de Deus. Uma sombra se derramava sobre o anjo que ficava do lado esquerdo, quando Deus rejeitava, reprovava determinada coisa.
Dessa forma, a vontade de Deus era revelada no santuário. Quando ele diz, então, eu te contemplo no teu santuário para ver a tua força e a tua glória, ele está se referindo ao Shekinah, que revelava a presença e a vontade de Deus. Queridos, duas coisas que nós devemos desejar em nossa vida, no deserto da nossa alma: a presença e a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita na minha família, que a vontade de Deus seja feita na minha igreja, que a vontade de Deus seja feita na minha faculdade, na minha empresa. Sabe, Davi nos ensina algo aqui muito espiritual. Nós devemos desejar a presença de Deus e a vontade de Deus. As pessoas só estão desejando o poder de Deus. Elas querem, na realidade, usar Deus como meio para alcançar um fim que, na sua base, o fundamento é extremamente material. Mas Davi aqui nos surpreende quando, em pleno deserto, diante de tudo o que estava acontecendo em sua vida, tudo o que ele deseja, e ele não faz nenhum pedido, é a presença de Deus e que seja feita a sua vontade. Isso te diz alguma coisa? Maturidade espiritual. Você querer que Deus esteja presente em tua vida, em tua casa, em teu trabalho, e que a vontade dele seja feita. É você, sabe, você querer somente aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, contemplação é uma das formas de nós buscarmos intensamente ao Senhor, amém? Segunda maneira, de acordo com o Salmo, de nós buscarmos intensamente ao Senhor, queridos. Vamos ver se a gente consegue passar aqui os slides, por favor. Exatamente através do louvor. O louvor tem ou não tem poder? O versículo 3, ele diz aqui, olha: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Louvar a Deus quando você está passando por uma situação difícil. Me responde uma coisa: um passarinho canta para ser feliz ou ele é feliz porque canta? Ele não espera primeiro estar bem para depois cantar. Ele canta e por isso ele passa a se sentir bem. Não espere primeiro que as coisas estejam às mil maravilhas na tua vida para você cantar. Comece a cantar e você vai se sentir bem. 5 minutos de louvor já fará a diferença na sua vida interior. Amém? O louvor tem poder. No Antigo Testamento ele derrubou muralhas. As muralhas da provação que estão entre nós e a vitória. No Novo Testamento, quando Paulo e Silas, presos na frieza de uma cela, começaram a louvar, o que aconteceu? As cadeias se romperam. Então o louvor tem poder. Nós precisamos louvar mais ao Senhor. Nem que seja apenas no banheiro quando estamos tomando banho. Mas cantemos mais, porque o louvor tem poder. E a música que nós cantamos ainda há pouco sobre o Salmo 63, para mim foi de fato uma inspiração. Santo Agostinho diz o seguinte: somente o Senhor é digno de toda a glória e louvor. Ele diz assim: tu nos fizestes para ti, Senhor, e o nosso coração só descansa em paz quando está em ti. Davi descobriu isso, gente. Davi descobriu que não era obra do acaso, de que ele havia sido criado por Deus, e que o seu coração só encontraria paz e descanso na conexão com Deus. Que a gente descubra isso. Alguém disse assim o seguinte, olha: o verdadeiro louvor não busca motivos. Não depende do que você pensa nem do que você sente. Depende do que você crê. Quando você crê em Deus, você o louva ainda que esteja passando por situações difíceis. Porque o verdadeiro louvor não depende do que você pensa ou do que você sente, mas do que você crê. Por isso, em pleno deserto, Davi louvava ao Senhor. Porque ele sabia que Deus era com ele. E o seu coração encontrava descanso na presença de Deus. Amém? Então, como podemos buscar ansiosamente ao Senhor? Através da contemplação, do louvor e através de que mais, queridos? De acordo com o versículo 4, do bendizer. Diz aqui o texto bíblico: assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu o quê? Viver. Em teu nome levanto as mãos. Por favor,
A palavra bendizer vem do hebraico barak. Barak, no Antigo Testamento, significa reconhecer Deus como doador de todos os dons, de todas as coisas boas que eu tenho na vida. Então, bendizer significa o quê? Reconhecer que Deus é o teu pai, que Deus é pai, não é padrasto. Reconhecer que Deus é o teu provedor. No entanto, a palavra barak, na Septuaginta, no grego, é traduzida pela palavra eulogel. Essa palavra eulogel, ela significa falar bem de. Interessante que Davi, em momento algum, culpou a Deus pela situação que ele estava passando e reclamou de Deus. Isso te diz alguma coisa? Por isso ele teve condições de bendizer ao Senhor. Quando a gente passa por uma situação difícil, por um problema, e começa a culpar a Deus, reclamar de Deus, deixa de orar, de estudar a lição da escola sabatina, deixa de vir à igreja e culpa a Deus pela situação difícil, você não está bendizendo ao Senhor e você não vai buscar ao Senhor. Por isso a Bíblia recomenda que nós passemos por situações difíceis sem murmurações, sem reclamação. Você é aquele tipo de pessoa que tem uma tendência natural para reclamar, para, falar mal das coisas e falar mal das pessoas. Bem dizer aqui significa falar bem de Deus. Falar bem de Deus, falar bem da igreja, falar bem da Bíblia, falar bem, do sábado, falar bem da providência divina. Nós precisamos falar bem de Deus quando estamos passando por situações difíceis. É muito fácil você falar bem de Deus quando está tudo legal na tua vida, sim ou não? Agora, falar bem de Deus quando você está sendo provado, aí a coisa pega. E a gente consegue fazer isso quando passa horas intensas em busca da presença e da vontade de Deus. Isso aqui, queridos, é espiritualidade. Vocês entendem isso aqui, queridos? Esse alto nível de maturidade espiritual, de espiritualidade bíblica. Então, por favor, bendiga ao Senhor, bendito seja o teu nome, Pai. Que você esteja bem ou não, que o seu nome seja bendito. Amém? Quais são as formas de buscarmos intensamente a Deus? Primeiro, pela contemplação. Segundo, pelo louvor. Terceiro, bendizer. E vejamos então, queridos, uma coisa aqui bem delicada. No versículo 4 aqui fala sobre levantar as mãos. Vocês atentaram para essa parte desse texto? Atentaram? E aí eu faço uma pergunta capciosa. Levantar as mãos é certo ou errado? Oi? Isso. Queridos, por favor. Tem gente que às vezes corre o risco, sem perceber, de querer ser mais santo do que a Bíblia. Eu vou te dar aqui alguns textos. Por exemplo, Salmo 28, verso 2. Salmo 134, verso 2. Salmo 141, verso 2. Fala sobre o ato de levantar as mãos. Interessante observar, vamos ver, por favor, que Paulo praticou isto. E recomendou à igreja que praticasse isto. Por favor, Bíblias abertas em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 8, diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo o quê, gente? Em todo lugar. Você tem procurado orar em todo lugar? Sim ou não? Segundo, levantando mãos santas. E aí dá para ti? Ele recomenda isto. Sem ira, você anda irado contra alguém e sem animosidade. Então, Paulo recomenda, baseado no ensinamento e na cultura do Antigo Testamento, levantar as mãos na oração. Então, levantar as mãos é certo ou errado? Certo. E não levantar as mãos é certo ou errado? Certo.
Você não quer levantar as mãos? Não levante. Você quer levantar as mãos? Levante. Agora, levantar as mãos aqui, o comentário adventista, o comentário bíblico adventista diz que as mãos eram levantadas em direção à morada de Deus, que era o santuário. E que isso era uma atitude comum entre os judeus. Inclusive, subentende-se que quando Daniel estava no seu quarto, e ele orava 3 vezes ao dia pelo cumprimento da profecia de Jeremias 29, de que ao completar os 70 anos o povo de Israel seria libertado do cativeiro babilônico, as janelas estavam em direção para Jerusalém e ele levantava as suas mãos quando orava ao Senhor. É uma hipótese. Então, por favor, não vamos nos deter em coisas tão simples como levantar as mãos numa expressão de amor, de adoração, ou como não levantar. O problema é quando você não levanta o coração. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Então, queridos, por favor, devemos buscar a Deus através da meditação. O versículo 6 fala sobre isso. E aqui está uma coisa extremamente importante, que é a prática da meditação em nossa vida. Deus nos ajude a priorizar a meditação, só para nós ganharmos tempo. E aqui está a outra forma de buscar intensamente ao Senhor. Que forma é essa, gente? Apegar-se. A palavra apegar-se, por favor, abram a Bíblia em Deuteronômio 30, versículo 20. Deuteronômio 30, verso 20. Apegar-se ao Senhor. Essa palavra apegar-se, no Salmo 63, ela significa grudar no Senhor. Colar em Cristo, colar em Deus. E em Deuteronômio capítulo 30, versículo 20, a palavra diz assim: amando o Senhor, dando ouvidos à sua voz e apegando-te ao teu Deus. Queridos, por favor, pare e olhe para cá. Deuteronômio 30, 20 recomenda que você ame ao Senhor, dê ouvidos à sua voz e se apegue com Deus. Não foi isso que Jacó fez no vale de Jaboque? Nas meditações da noite de Davi, que ele diz assim que ele recordava do Senhor e meditava nas vigílias da noite. Os judeus, eles têm 3 vigílias, do pôr do sol às 10 horas da noite, das 10 horas da noite às 2 da manhã e das 2 da manhã ao nascer do sol. Eram 3 vigílias. Davi estava sofrendo de insônia. E Davi, então, diante da insônia, gerada, quem sabe, pela preocupação, ele então passava horas meditando na palavra do Senhor e por meio da meditação ele se apegava com Deus. Quando você fica sem dormir, você fica se virando de um lado para o outro na cama, fica reclamando, resmungando, ou você procura esses momentos de insônia para buscar ao Senhor em oração e meditação? Davi, no lugar de ficar se virando na cama de um lado para o outro, no lugar de tomar Lexotan, Rivotril, sem recomendação médica, Davi procurava então passar horas em oração e meditação. E ele se apegava ao Senhor. Daí a razão dele ter tanta força. E queridos, diante dessas recomendações, para nós concluirmos finalmente, para nós concluirmos, por favor, Hebreus capítulo 2, versículos 1 e 3. No capítulo 2, verso 1 do livro de Hebreus, a recomendação apostólica é que nós nos apeguemos às verdades, firmemente às verdades ouvidas. Vocês hoje ouviram algumas verdades que são vitais para a sua espiritualidade, amém? Sim ou não? Então, o texto diz no versículo 1 que nos apeguemos firmemente às verdades ouvidas. E no versículo 3 diz, como podemos nós desprezar tão grande salvação? E aí o texto fala de nós ouvirmos o que o Senhor nos deixou e que foi confirmado pelos apóstolos. Por favor, quem pode ler para nós Hebreus 2, versos 1 e 3, por gentileza, bem alto e bem forte. Versículo 3.
Amém? Que nos foi dada pelo Senhor. Quem é essa pessoa? Nada menos do que o próprio Jesus Cristo, queridos. E que foi confirmada pelos apóstolos, inclusive 50 anos depois de Cristo, mais de 50 anos depois de Cristo, João, quando escreveu o seu evangelho, ele confirmou isso. Se existe um evangelho que trata da questão de saciar a sede e a fome em Jesus, é o evangelho de João. Como, por exemplo, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, em João capítulo 4, versículos 13 e 14, Jesus disse, olha, a água que eu lhe der, uma vez que você tome, nunca sentirá o quê? Sede. Quando ele realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, ele afirmou em João 6,35 que ele era o pão de quê, queridos? O pão da vida. E posteriormente, na festa da Páscoa, ali no santuário, Jesus então declara que todo aquele que nele crê, do seu interior, iriam fluir água, o quê? Fontes de água viva. Queridos, Jesus é o pão da vida, João 6,35. Mas ele não é a água da vida, ele nos dá a água da vida. Quem é a água da vida? O Espírito Santo. O versículo 39 do Evangelho de João, capítulo 7, verso 39, clarifica isso. Que o Espírito Santo é a água da vida que Jesus nos concede. Então chegamos à conclusão, voltando aqui para o slide, o último slide, por gentileza. Somente Jesus pode saciar a fome e a sede de uma vida, o quê? Espiritualmente plena. Queridos, com esse pensamento, eu convido você a ficar em pé e adorar ao Senhor. Vamos cantar o Salmo 63 de novo. Salmo 63 é uma inspiração. Louve ao Senhor. Neste salmo, nós encontramos Jesus como aquele que sacia a nossa sede e a nossa fome. O Evangelho de João nos revela essa extraordinária verdade de que é Jesus de fato que pode fazer isso em nossa vida. Chegamos à conclusão de que Cristo, Ele pode transformar o deserto em um manancial de bênçãos. Davi descobriu isso. E que a semelhança de Davi, pode começar por favor, a semelhança de Davi, que nós desejemos a presença e a vontade de Deus mais do que qualquer coisa nessa vida. Amém? Que nessa visão espiritual, nós busquemos ao Senhor intensamente, que sejamos agraciados em ter um Deus real, pessoal e poderoso em nosso coração, Deus. Que a gente possa desejar a sua presença intensamente pela sua graça. Louvemos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Bem alto. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Os meus lábios Te louvam. Ó Deus, Só as mulheres. Tu és o meu Deus forte. Os homens. Eu Te busco ansiosamente.
Todos bem alto e bem forte juntos. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo, vocês, no santuário, mais alto, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Juntos. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus maravilhoso. Sua palavra tem poder. Saímos daqui fortalecidos. Vê se você consegue tocar no teto. Faz um esforço. Ó Deus eterno, e levamos a nossa mão para o alto para pegar em tua mão. Suplicamos que tu sejas o nosso Deus, único Deus, real, pessoal, poderoso, Senhor. Ajude-nos para que possamos colocar a tua presença em primeiro lugar e que entendamos que te buscar intensamente é o que realmente todos nós precisamos. Amém. E que tenhamos a satisfação espiritual, a segurança em Cristo, que tenhamos o teu auxílio, o teu amparo, Senhor. Amém. Que tenhamos alegria em ti, meu Pai, mesmo diante de situações que nos causam tristeza, desânimo e às vezes até desespero. Que a semelhança de Davi no deserto da alma, que todos nós almejemos o consolo da tua presença, o poder do teu amor. Que a nossa sede e a nossa fome sejam saciadas fartamente em Jesus Cristo. Que saiamos daqui profundamente convictos de que o Senhor está acima de tudo e de todos, e de que o Senhor tem poder de transformar os nossos desertos em manancial de bênção. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, que Deus os abençoe. Na próxima quarta-feira estaremos aqui juntos, estudando o Salmo de número 91. Aproveite esse momento, abraça a pessoa que está do seu lado e diga: Deus é contigo.